Regra de 3 composta. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Eu sou o professor Luiz Antônio, seja muito bem-vindo ao CPTEC. Se você não assistiu ainda a primeira aula de regra de 3, em que nós exploramos a regra de 3 simples, vou deixar no card aqui em cima para você, nessa setinha, e na descrição desse vídeo, o link para que você assista a primeira aula de regra de 3. A regra de 3 composta é aquela caracterizada por ter 3 grandezas ou mais no problema. Primeiro exemplo que eu trago para vocês. Para armar um circo, 50 homens levam 2 dias trabalhando 9 horas por dia. Com a dispensa de 20 homens, em quantos dias o circo será armado, trabalhando-se 10 horas por dia? Primeiro passo para resolver a questão de regra de 3, como já foi falado na aula 1, é você identificar as grandezas. Nessa questão, trata-se de trabalhadores, você pode colocar como está no texto homens, os homens estão trabalhando. A grandeza dias também aparece e a grandeza horas por dia. Então, o primeiro passo é esse, identificar as grandezas. O segundo passo é você identificar em qual das grandezas está a incógnita. Observe que está bem explícito na questão, ó, em quantos dias, ou seja, a incógnita está na grandeza dias. Eu vou colocar um xizinho aqui. Observe que eu não coloquei valor nenhum até agora, tá bom? E o terceiro passo é analisar as grandezas, saber quais são as grandezas que são diretamente e quais são as grandezas que são inversamente proporcionais. Mas sempre em relação à incógnita, tá bom, pessoal? A incógnita é a grandeza dias, então vamos analisar dias e homens. Os homens, eles são trabalhadores, eles estão fazendo um serviço. Homens e dias são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Se aumentarmos a quantidade de trabalhadores, de homens trabalhando, o serviço, o trabalho será realizado em mais dias ou menos dias? Professor, menos dias. Exatamente. Então, trata-se de duas grandezas inversamente proporcionais. À medida que essa grandeza aumenta, essa diminui. Ou, à medida que essa grandeza diminui, esta aqui aumenta. Coloquei setinhas em sentidos opostos, que caracterizam grandezas inversamente proporcionais, ok? Então, aqui eu não posso mexer mais nessas duas setinhas. Então, repetindo para você, nós analisamos as grandezas homens e dias. Agora, nós vamos esquecer temporariamente a grandeza homens e vamos analisar esse par aqui, ó, dias e horas por dia. Bom, dias e horas por dia são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Se você realizar um trabalho em muitos dias, você vai precisar trabalhar por mais horas a cada dia ou por menos horas a cada dia? Acertou se você respondeu menos horas, ou seja, se você fizer um trabalho em muitos dias, a quantidade de horas a cada dia será menor. Portanto, as grandezas são inversamente proporcionais. Vou repetir para você. Quanto mais dias um serviço é realizado, menos horas a cada dia você precisa trabalhar. Se a quantidade de dias for pequena, for menor, você vai precisar trabalhar mais horas a cada dia para compensar o serviço. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. E aqui eu tenho que colocar a setinha para cima, visto que na grandeza dias eu já tenho a setinha para baixo. Concluímos os 3 passos para resolver a questão de regra de 3, nós vamos colocar os valores. 50 homens levam 2 dias trabalhando 9 horas por dia para armar um circo. Agora observe, ó, com a dispensa de 20 homens, se 20 homens serão dispensados, nós teremos agora 30 homens para realizar o mesmo serviço em X dias e trabalhando 10 horas por dia.
É o que nós temos no nosso problema. Bom, agora nós vamos montar a nossa equação. Na regra de 3 composta, a equação fica um pouquinho diferente. Como nós temos 3 grandezas, eu vou colocar 3 frações aqui, ó. Só que eu vou colocar um sinal de igual e vou colocar um ponto de multiplicação. De um lado, de uma ponta da nossa equação, sozinha, vai entrar a grandeza incógnita, que é dias 2 sobre x. Tá vendo? Do jeito que está aqui, ó, 2 sobre x. As outras duas frações vão entrar as grandezas homens e horas por dia. Em homens, eu vou ter que colocar 30 sobre 50. Por quê? Porque as grandezas homens e dias são inversamente proporcionais. E horas por dia, eu também tenho que inverter. Eu também tenho que colocar 10 sobre 9. Eu tenho que inverter, pois a grandeza horas por dia com a grandeza dias também é inversamente proporcionais. Então, fica desse jeito aqui a nossa equação. E agora, Luiz? Bom, agora nós vamos simplificar onde for possível. Para começar, eu posso cancelar aqui um zero do 30 com um zero do 50. E fico, observe, desse lado da nossa igualdade, com 3 sobre 5 vezes 1 sobre 9. É possível simplificar ainda esse 5 que está aqui com esse 10 que está aqui, ó. Tá vendo? Vamos dividir ambos por 5. Então, vou repetir para você. Primeiro passo, eu cortei o zerinho do 30 com o zerinho do 50. Ficou 3 sobre 5 aqui. Esse 5 que aparece aqui pode simplificar com o 10 que aparece aqui. Vamos dividir ambos por 5. Dividindo 5 por 5, obtenho 1. Dividindo 10 por 5, obtenho 2. E observe que 3 e 9 também são ambos divisíveis pelo mesmo número, que é 3. Então, vamos simplificar aqui, ó, 3 por 3 e 9 por 3, obtendo assim 1 terço. Vou repetir para você. Dividir esse 3 aqui por 3 e esse 9 aqui também por 3. Bom, e agora, professor Luiz Antônio? Bom, agora nós podemos repetir esse 2 sobre x e multiplicar aqui, ó. 1 vezes 2, 2, e 1 vezes 3, 3. Agora, propriedade fundamental das proporções, multiplicação cruzada, que você está vendo aqui, ó. 2 vezes x, isso dá 2x, e 2 vezes 3, isso dá 6. Logo, o valor de x será 3. Ele já tinha aparecido aqui, né? Aqui, ó, se 2 sobre x é igual a 2 sobre 3, é porque o x tem que ser 3. E com isso, nós resolvemos a nossa questão de regra de 3 composta. O gabarito dessa questão, letra E. Outro exemplo para você ficar forte. Outro exemplo para você ficar forte. Se 2 gatos comem 2 ratos em 2 minutos, quantos gatos são necessários para comer 60 ratos em 30 minutos? Primeiro passo, as grandezas. As grandezas envolvidas na questão são gatos, ratos e tempo. A incógnita está na grandeza gatos. Observe aqui, ó, quantos gatos são necessários. Portanto, a nossa incógnita está aqui na grandeza gatos. E agora vamos analisar as grandezas. Gatos e ratos. Não esqueça que os gatos, eles estão comendo ratos. Gatos e ratos são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Quanto mais ratos existirem, serão necessários mais gatos ou menos gatos para comer esses ratos? Serão necessários mais gatos. Portanto, as grandezas são diretamente proporcionais. Se aumentar a grandeza ratos, a grandeza gatos também vai aumentar na mesma proporção. Se a quantidade de ratos diminuir, a quantidade de gatos também vai diminuir na mesma proporção. Então, já analisei esse par, gatos e ratos. Agora, vamos analisar gatos e tempo. Percebeu que para você analisar as grandezas, é só você analisar aos pares.
que você não vai errar. Gatos e tempo. Se a grandeza gatos aumentar, o tempo vai diminuir. O tempo para comer os ratos vai diminuir. Se a grandeza gatos diminuir, se forem poucos gatos para comer os ratos, o tempo será maior. Então, trata-se de um par de grandezas inversamente proporcionais. Coloquei setinha aqui para baixo, visto que aqui já estava para cima, não posso mexer, ok? E agora vamos colocar os valores. 2 gatos comem 2 ratos em 2 minutos. Então, X gatos vão comer 60 ratos em 30 minutos. Nossa equação 2 sobre x, a grandeza incógnita, tá vendo? Sempre fica na ponta da equação sozinha. E do outro lado vão entrar as outras duas frações. Ratos, 2 sobre 60, coloco na mesma posição que aparece aqui, pois as grandezas gatos e ratos são diretamente proporcionais. Basta olhar o sentido das setinhas. E aqui nós vamos colocar 30 sobre 2, já que as grandezas tempo e gatos são grandezas inversamente proporcionais. Luiz, posso fazer simplificações? Deve. Aqui, para começar, você pode cancelar esse 2 daqui com esse 2 daqui, pois estamos multiplicando por 2 para posteriormente dividir por 2, uma operação inversa da outra. Posso cancelar também um 0 daqui com um 0 daqui. E aí, ficamos com 2 sobre x igual a 3 sobre 6. Essa fração aqui, 3 sextos, ela ainda pode ser simplificada. Podemos simplificar por 3. Vamos dividir ambos por 3. Ficando assim com 2 sobre x igual a 1 sobre 2. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, vamos multiplicar cruzado. Vamos encontrar x igual a 4. Portanto, encontrei a resposta. São necessários 4 gatos. Gabarito, letra A. Então, pessoal, não é difícil. Basta praticar, basta resolver de novo. Assiste a aula de novo. Se essa aula contribuiu para você, se você curtiu, dê um like, inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima aula.